Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, de riqueza e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Façam um ótimo dia, façam um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você. Então, se o seu dia estiver sendo bom, parabéns, você está no caminho certo. Mas se o seu dia estiver sendo ruim, se o seu dia for ruim, parabéns também. Assuma a responsabilidade pela sua vida, pelo seu dia e faça o seu dia ser bom. E hoje vamos fazer a leitura. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro, e o ano é 2023, e vamos fazer a leitura do capítulo 25. Vamos ler e comentar o capítulo 25 do livro de Gênesis, do nosso livro de Gênesis, da nossa Bíblia Sagrada. E para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, dê uma força aqui pra gente, se inscreva aí no nosso canal, comente, compartilhe, deixe seu like para que este vídeo, para que este material chegue para mais e mais pessoas. Então, como disse, vamos fazer a leitura do capítulo 25, vamos ler e comentar o capítulo 25 do livro de Gênesis. E para isso, vamos usar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada. Aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum, não tem importância, pois não estamos aqui para discutir, para debater, nem para se desfazer da religião, da crença e da crença de ninguém. Nosso trabalho aqui é levar um pouco de motivação, é levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Então, vamos abrir aqui o nosso manual de instruções para a vida. Nosso manual de instruções para a vida. E se você, por acaso, não sabe por que determinadas coisas, por que determinados assuntos, porque as coisas não fluem na sua vida, procure ler a Bíblia, procure ler o manual de instruções para a sua vida, pois aqui na Bíblia você vai encontrar todas as respostas para todos os seus questionamentos, para tudo que acontece na sua vida, você vai encontrar a resposta aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções, nosso livro para a vida. E então, estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis, chegamos no capítulo 25 e atualmente estamos falando de Abraão. Então já fizemos a leitura de todos os capítulos anteriores e chegamos no capítulo 25. E no capítulo 25, vamos fazer aqui a leitura do capítulo 25, vamos ler e comentar versículo por versículo, capítulo 25 do livro de Gênesis, e no versículo 1 diz assim: Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura. Então Abraão tomou uma nova mulher depois que Sara morreu, e Sara já morreu com 127 anos, e Sara deu à luz a um filho chamado Isaque. Ela deu um filho para Abraão chamado Isaque. E Abraão naquela época já tinha, quando Sara morreu, Abraão já tinha 2 filhos. Lembrando que Abraão, o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Ismael é filho de Abraão com a egípcia Agar, a serva de Sara, a qual Sara deu, porque Sara não conseguia conceber, não conseguia dar um filho a Abraão, e muito decepcionada, Sara resolveu
deixar Abraão se deitar com a sua serva Agar, para que ela gerasse um filho para Abraão no lugar de Sara, pois Sara era estéril. Sara era uma planta, uma árvore que não dava frutos, uma árvore seca, como se costumava dizer. Então, como Sara não conseguia dar um filho para Abraão, ela deixou então que a serva Agar concebesse um filho para Abraão. E a este filho foi dado o nome de Ismael. Ismael, o primeiro filho então de Abraão, com a serva de Sara, Agar, a egípcia Agar. Então, quando Sara falece, quando Sara morre, Sara já morreu com 127 anos, então Abraão toma para si uma nova mulher, uma nova esposa, né? O nome dela era Quetura. E ela lhe gerou Zinrã, Joksã e Medã, e Mediã e Gisbaque e Suã. Ou seja, a nova esposa de Abraão, a Quetura, ela deu 6 filhos para Abraão. Ela deu 6 filhos para Abraão. Versículo 3. E Joksã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Aturim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efã e Efé, Enoque e Abda, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Todos filhos de Quetura com Abraão. Então, Abraão, depois da morte de Sara, ele resolve pegar uma nova mulher para ele. O nome dela era Quetura. E ela gerou 6 filhos para Abraão. E estes filhos tiveram outros filhos. Entre eles, um nome que é muito importante aqui na nossa história, chamado Enoque. Então, estes foram os filhos de Abraão com Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Então Abraão pegou tudo que tinha, toda a herança que ele tinha, ele deu para Isaque, Então Abraão, ele não considerou os outros filhos, os filhos que ele teve com as concubinas. Então ele não considerou esses filhos e toda a herança de Abraão, e Abraão era um homem muito rico, de muitas posses, de muito ouro, de muita prata, de muitos rebanhos, de muita terra. Então Abraão era um homem próspero, muito próspero. Então ele deixou toda a sua herança para seu filho Isaque. Versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes. Então, Abraão deixou tudo para Isaque, e aos filhos que ele tinha com as outras mulheres, ele deixou apenas presentes. E ainda em vida, os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste para a terra do Oriente. Então, Abraão, ele afastou todos os outros filhos de Isaque. Então, toda a sua herança ele deixa para Isaque, e os outros filhos ele manda para o Oriente, que estes filhos fossem afastados de Isaque. Mas por que isso? Porque com certeza iria dar problema, porque Isaque era o filho legítimo de Abraão, e os outros filhos não eram considerados como filhos legítimos, apenas Isaque. Nem mesmo Ismael, que Deus abençoou, que Deus disse que ele iria ser pai de 12 príncipes, e assim foi. Mesmo assim, ele não considerou Ismael como filho. O único filho que ele considerou legítimo mesmo foi o seu filho Isaque. Versículo 7. Estes são os dias dos anos da vida de Abraão. E ele viveu 175 anos. Então Abraão viveu 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. Então Abraão entregou o seu espírito a Deus, né? Como eu já disse em outros vídeos, né? Nós temos, na verdade, 3 campos de energia. Você tem o seu corpo físico, perfeito? Que é esta matéria, é a matéria, o pó que veio da terra e para a terra vai voltar. Você veio do pó e para o pó você volta, ou seja, você veio da terra, e esta terra, a mesma terra, vai te consumir, vai consumir a sua matéria, ou seja, é isso aqui, né?
ou seja, essa pele, os pelos, né? Tudo aqui é matéria, né? Mas dentro de você residem outros dois seres, na verdade, mais duas energias. Você tem a sua energia física, você tem a sua energia almática, que é a sua mente, né? E você tem o espírito, que é o sopro de vida que Deus colocou dentro de você. É o sopro de vida. Muitos dizem que são apenas dois campos de energia, ou seja, o físico e o espiritual. Mas você tem a sua mente, o mental, que é quem você é, que é o que você é. Todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria está na sua mente, está no seu campo mental. Perfeito? Então você tem o físico, o mental e o espiritual. E aqui o que está dizendo é que Abraão entregou o seu espírito. E Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. Então Abraão entregou o seu espírito, o seu sopro de vida, ele devolveu para Deus. Deus o levou em boa velhice. Versículo 9. E seus filhos Isaque e Ismael. Olha o detalhe aqui. Isaque e Ismael. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manré. Então este campo, esta caverna, ela está diante de Manré. Então Abraão foi sepultado juntamente com sua esposa Sara, porque Sara, quando ela faleceu, Abraão comprou esse campo, comprou essa caverna, comprou esse território aí de Zoar, né? Aliás, de Efron, filho de Zoar, ele comprou para que ele pudesse sepultar a sua amada esposa Sara. Se não me engano, foram 400 ciclos de prata, algo assim. Entendeu? Que Abraão pagou por esse campo para poder sepultar a sua esposa. Então, seus filhos Isaque e Ismael foram lá e sepultaram Abraão juntamente com sua esposa na caverna de Macpela. Versículo 10. No campo que Abraão comprou dos filhos de Et, ali foi Abraão sepultado e Sara sua mulher. Então ambos foram sepultados ali, tanto Abraão como Sara sua mulher. Versículo 11. E aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao povo de Beer-Lahai, junto ao poço de Beer-Lahai. Então, o que aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Beer-Lahai. Versículo 12. Agora estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. Então lembrando que Abraão teve primeiro um filho com a serva, com a escrava, né? Com a escrava, a egípcia Agar. Então Abraão primeiramente ele teve, não escrava, o perdão da palavra, o termo não é escrava, e sim serva, né? Então, agora estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael. Então estes são os nomes dos filhos de Ismael, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adebel, e Mibsão, e Misma, e Duma, e Maçã, e Haddad, e Tema, e Getu, e Naves, e Quedema. Então, como Deus havia prometido para Abraão, Deus havia prometido que iria proteger e abençoar o filho que Abraão teve com a serva Agar, a egípcia Agar. E ele iria ser pai de 12 príncipes. Então, se você puder contar aqui, né, exatamente 12 filhos homens, né? Não se diz aqui quantas filhas mulher, no caso Ismael teve, mas os filhos homens foram exatamente 12, como Deus havia prometido para Abraão, que iria proteger Ismael, iria abençoar Ismael, e Ismael seria pai de 12 príncipes. Versículo 16.
estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas. 12 príncipes de acordo com as suas nações, de acordo com o que Deus havia prometido para Ismael, para Abraão no caso, né? Sobre Ismael, que ele iria proteger Ismael e Ismael seria pai de 12 príncipes. Então aqui são os filhos de Ismael. Versículo 17. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Então Ismael viveu 137 anos. Ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. Então Ismael morreu com 137 anos e entregou seu espírito também, pois Ismael também foi abençoado conforme Deus tinha prometido para Abraão. Versículo 18. E eles habitaram desde Avilã até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. Então o que diz aqui é que ele viveu em Ávila até Sur, que está à frente do Egito, quando se vai para a Síria, e ele morreu na presença de todos os seus irmãos. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos, quando ele tomou como mulher Rebeca. Então, Isaque já tinha 40 anos. Isaque, ele morava com a mãe Sara, até que Sara morreu. Então, quando Sara morreu, Abraão tratou de arrumar uma esposa para Isaque. Então, como já foi narrado no capítulo anterior, esta esposa veio a ser a irmã de Labão, filho de Betuel. Que aí o servo de Abraão vai até a família, né? Até a família de Abraão, e lá ele consegue trazer uma donzela, uma esposa para o filho de Abraão, o filho Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como mulher Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padarã, irmã de Labão, o sírio. Versículo 21. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor viu a intercessão dele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Isaque repete novamente aí a mesma história, né? Praticamente a mesma história de Sara, que Sara era estéril, e Rebeca, mulher de Abraão, também era uma mulher estéril, mas de tanto Isaque pedir a Deus para que ele intercedesse em favor de Rebeca, para que Rebeca lhe desse um filho, acabou que depois de 20 anos que eles estavam juntos, na verdade, naquele tempo não tinha casamento, né? Não tinha casamento, que ela era era mulher de Isaque. Então, Deus fez com que Rebeca desse um filho, concebesse, na verdade, um filho não, 2 filhos para Isaque. E os filhos, então Isaque intercedeu ao Senhor. Versículo 22. Então a esposa Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar o Senhor. Então, Rebeca, ela estava grávida de 2 filhos, na verdade ela tinha gêmeos. E eles lutavam, já dentro da barriga dela, eles já lutavam entre eles ali, eles já brigavam. Então ela foi consultar o Senhor: por que tem que ser assim comigo? E o Senhor lhe disse, versículo 23, e o Senhor lhe disse, no caso Deus dizendo: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca vai lá consultar o Senhor: por que essas coisas acontecem comigo? Primeiro,
eu sou estéril, primeiro era estéril, e agora que concebi, tem uma batalha dentro de mim, eu sinto que tem uma briga, eu sinto que é como se tivesse uma briga dentro de mim. Então ela foi consultar o Senhor, então o Senhor respondeu para ela, dentro das suas entranhas tem duas nações, tem dois filhos, e o mais velho vai servir ao mais novo, o mais velho vai servir ao mais novo. Versículo 24. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Então, versículo 24. Então, cumprindo os dias para Rebeca dar à luz, existiam duas nações, existiam gêmeos dentro dela. Versículo 25. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. Então o primeiro veio todo peludo, todo cheio de pelos, então chamaram o nome dele de Esaú, de Esaú. Versículo 26. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou o calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos quando ela o gerou. Então Rebeca permaneceu ali com o Isaac, tinha 40 anos quando Rebeca chegou, né? Quando Rebeca chegou juntamente com o servo de Abraão, e Isaac já tinha 40 anos. Então Rebeca ficou ali 20 anos sem conceber, sem dar à luz a um filho para Isaac. Então Rebeca era igual a Sara, a esposa de Abraão. Então a história se repete um pouco aqui. Então, depois de 20 anos e de tanto Isaac pedir para que Deus intercedesse em favor de sua esposa Rebeca para que ela pudesse dar um filho, então ela gerou gêmeos. Ela gerou logo gêmeos, né? E o primeiro que saiu foi Esaú, que era todo peludo, e o segundo veio agarrado ao seu calcanhar, segurando seu calcanhar, que queria ser o primeiro, né? E ele foi chamado de Jacó. E Isaac, nessa época, já tinha 60 anos, ou seja, 20 anos depois que ele tinha conhecido Rebeca. Versículo 27. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Então, Esaú era um grande caçador, ele vivia da caça, ele vivia de caçar, ele era muito trabalhador, ele trabalhava muito. Já Jacó, ele era muito de conversa, de ficar ali conversando, atendendo as pessoas, né? Ele era muito aquela pessoa amigável que atendia muito bem todo mundo, entendeu? Conversava com todo mundo. Já Esaú era puro trabalho, era aquele homem bruto, era aquele homem rude, que era um grande caçador, né? Já Jacó era mais simples, era mais da conversa, era mais do diálogo, era mais de fazer a coletividade, fazer amizade com todo mundo. Então, versículo 28. Versículo 28. E Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Então aqui já começa uma certa contenda, uma certa rivalidade entre os dois irmãos. Porque o pai dava mais atenção àquele filho que era do trabalho, que era voltado à caça, né? E o pai gostava mais de Esaú porque ele se alimentava bem com o que Esaú trazia para ele. Já a Rebeca era mais ligada, amou mais a Jacó. Então você vê que a questão humana, né, do ser humano, da divisão, da dualidade, um gosta mais de um, o outro gosta mais do outro, a mãe gosta mais do filho A, o pai gosta mais do filho B. Então você vê que este é uma grande falha da humanidade. Porque Deus não fez ninguém para ser melhor do que ninguém, nem para ser mais amado, nem para ser mais querido do que o outro. Filho é filho. E se você tem 10 filhos, você tem que dividir igual. Você não pode proteger um em detrimento do outro, porque vai ter a contenda, vai gerar problema, vai gerar treta. E todas essas questões que nós temos hoje da violência, da maldade, da estupidez, é tudo muito direcionado a isso aqui,
Então, este é um erro que nós cometemos, nós humanos cometemos, de querer proteger A, de querer acusar B, de julgar, de condenar, de criticar um e amar demais o outro. Então, você vê aqui já começa essa treta, essa questão onde que um é mais amado pelo pai e o outro é mais amado pela mãe. Isso não pode acontecer, isso não deve existir. De maneira nenhuma. Filho é filho. E com todos os erros, com todos os defeitos, eles devem ser amados igualmente. Porque senão gera um atrito. Vai gerar um atrito sempre. Sempre vai gerar. Versículo 29. E Jacó cozeu um ensopado. Esaú veio do campo e ele estava desfalecido. Então Jacó fez ali um ensopado e Esaú estava no campo, estava caçando. E Esaú estava com muita fome, ele estava desfalecendo de fome. Esaú disse a Jacó: dá-me o de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. Então Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. Edom. Versículo 31. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. Então Jacó, ele sempre quis ali ser o primogênito, como foi descrito em versículos anteriores. Jacó, ele já veio ali agarrado ao calcanhar de Esaú, porque ele queria sair primeiro. Esaú, como era mais forte, saiu primeiro do ventre da mãe, saiu primeiro do útero da mãe. Então Esaú foi dada a primogenitura. Então Jacó, aqui, como sempre quis essa primogenitura, ele oferece, ele faz negócio então com Esaú. Então você quer comer aqui do guisado que eu fiz, do ensopado que eu fiz? Então me venda a sua primogenitura que eu te dou de comer. Eu te dou do ensopado. Esaú disse, versículo 32. Versículo 32. Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer. Eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? Do que me serve essa primogenitura? Mas lembrando que primogenitura é uma coisa que não se vende. Jacó, esperto como todo, ele quis comprar. Jacó era um homem de negócio, enquanto Esaú era um homem de trabalho. Mas Jacó era um homem de negócio, era um homem que conduzia, né? Que tinha lábia, que sabia conversar, que sabia se expressar, sabia dialogar, enquanto Esaú era só trabalho, trabalho, trabalho. Jacó não, Jacó era um homem de negócio. Era um homem que tinha lábia, sabia conversar, sabia negociar. Então Esaú foi e disse para ele: olha, do que me vale isso, essa primogenitura? Se eu vou morrer de fome, essa primogenitura não me serve de nada. Então eu te vendo sim. Eu te vendo sim. Lembrando que primogenitura é primogenitura. Você não pode fazer negócio com uma coisa que não tem como se fazer negócio. Quem nasceu primeiro, é o primogênito. Quem nasceu segundo, terceiro, quarto, nunca vai ser, a não ser que o anterior venha a morrer. Então, aqui Jacó faz negócio e Esaú troca a sua primogenitura por um prato de ensopado. Olha a treta gerada. Versículo 33. E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou. Então Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou. E vendeu sua primogenitura a Jacó. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então, por um prato de ensopado, por um ensopado, aqui Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 25, que é um capítulo de muita sabedoria, muito conhecimento.
34. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Então Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Então, mas este é um negócio que foi feito entre Esaú e Jacó, que nada tem a ver com o pai de Esaú, com o pai de Jacó, Isaac. Então Isaac não estava sabendo de nada disso, dessa negociação que eles fizeram. Então, para Isaac, o primogênito sempre vai ser Esaú. E era Esaú que Isaac considerava mais. Era Esaú que Isaac considerava mais, porque Esaú era o homem de trabalho. Já Jacó era o homem da negociação, um grande comerciante, um homem que sabia negociar como ninguém. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje foi a leitura e o nosso comentário. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 25 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas maravilhosas e criou esse mundão lindo e maravilhoso para mim e para você. E se o seu mundo não é lindo e maravilhoso, então procure resolver o que está na sua cabeça, o que está na sua mente, o que você vê do mundo, porque Deus fez esse mundo lindo e maravilhoso para mim, para você, para todos nós. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, não custa nada, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu tablet, seja no seu notebook, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva no nosso canal, pois assim a plataforma vai ver que este trabalho, que este material é relevante e vai enviar para mais e mais pessoas, Então se inscreva aqui no nosso canal. Então, para você que acompanhou aí o nosso vídeo por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas para você que ficou até o final, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus engrandeça a sua vida, trazendo muita paz de espírito, muita sabedoria, muita riqueza e vida plena. Façam todos um ótimo dia, tenham um ótimo dia, vá cuidar da sua vida, vá cuidar do seu dia, e o meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!